Hoje, na pregação do Evangelho, eu vou ler a história de um cego que vivia em Jericó. Nós vamos ler em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Acompanhe comigo a leitura. E depois foram para Jericó, ou seja, os discípulos do Senhor Jesus e o Senhor Jesus. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho e mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, esta é a leitura para a nossa meditação hoje. Nós temos na história um homem cego, como você bem deve ter notado, e a cegueira era algo quase que comum naqueles dias no Oriente. A visão é uma bênção dada por Deus, aonde podemos gozar daquilo que nós vemos e apreciamos. Os animais têm uma visão também, eles podem enxergar, mas nós não podemos dizer que eles apreciam o que vejam, né? Eles usam os seus olhos para os guiar, enfim, para se locomover, para se alimentar, mas o ser humano, os seus olhos físicos, ele não somente serve para isto, mas para valorizar as coisas, para ver, para apreciar, para dar prazer para si. Esta é uma bênção dada por Deus. Mas neste cego chamado Bartimeu, que vivia na cidade de Jericó, ele não tinha esta bênção, ele não desfrutava deste gozo que as demais pessoas na sua cidade tinham e podia gozar. Este registro desta história, deste cego que foi abençoado pelo Senhor Jesus, é uma ilustração. Esta história ficou registrada nas Escrituras para nos servir de exemplo e de figura, de comparação, do que acontece também com uma pessoa que não é salva. Porque no assunto espiritual, ela é cega espiritualmente. E a maioria das pessoas estão tão cegas que elas não acreditam nos assuntos espirituais. Podemos notar que a maioria das pessoas vivem nessa cegueira espiritual e a cegueira, as trevas são tão grandes que elas não se dão conta que isto exista, nem acreditam que isto exista. Seria a mesma coisa que dizer para um cego fisicamente, falar das coisas que nós podemos ver, das cores, da diversidade das cores e das coisas, como elas são, na sua mente, a sua maneira de avaliar as coisas, ele só apalpa o máximo que ele pode fazer e o que ele pode apalpar. Ele não acredita. Ele não pode ter noção. A mesma coisa. O ser humano, o pecador, vive em trevas tão densas que ele não acredita, ele não dá crédito nem da sua própria cegueira e nem tampouco a respeito das coisas espirituais. Que existe um outro mundo, uma outra realidade de prazeres, de vida abundante, de bênçãos, de comunhão com Deus, de tal magnitude que o pecador ele é tirado das trevas para a luz de Deus
que ele é tirado do poder de Satanás para o poder de Deus, da escravidão do pecado para servir a Deus, guiado pelo Espírito Santo, porque ele não assimila essas coisas. Para ele, essas coisas são irreais, não existem. Por isso que Deus deixou na sua palavra estas histórias e parábolas para servir de exemplo como realmente Deus nos vê e como Deus pode mudar esta situação e como só Ele pode mudar essa situação. Portanto, nessa parábola, nesta história, que também serve como exemplo, como comparação, como uma parábola, ilustração, mas foi uma realidade, nós temos três grupos envolvidos nela. Nós temos o cego, Bartimeu, nós temos a multidão, a atitude da multidão, a atitude do cego, e nós temos também a atitude do Senhor Jesus Cristo. O cego, portanto, ele nunca teve o prazer de desfrutar desta bênção, pois ele era um cego de nascença, e ele nunca teve o prazer de desfrutar a bênção de ver, de apreciar as coisas. Assim é cada pessoa que nasce neste mundo. Ele nasce já escravo do pecado, com a natureza pecaminosa, e já na infância, aí nos primeiros anos, aí com 5, 6 anos, este pecadorzinho, tão infanto, começa a manifestar esta natureza e a cegueira espiritual quando começa a mentir para a mãe, quando começa a fazer coisas erradas. E esse é só o início de um longo processo que vai caracterizar e demonstrar que o pecador está nas trevas, não consegue ver a luz divina, portanto não consegue servir a Deus e seguir as coisas de Deus e fazer a vontade de Deus. Este cego, Bartimeu, ele mendigava. Outros tinham que servir a ele. O mesmo se dá com um pecador não salvo. Ele não tem como ser útil para as outras pessoas no assunto espiritual. Ele não pode dizer para as outras pessoas como é a vida de um salvo, como pode ser salvo. Até ele pode informar, mas se esta pessoa pergunta, você é salvo? Você já desfruta disto? A pessoa vai dizer, olha, não, eu sei que existe salvação, pode ser salva. Então, a outra pessoa pode dizer, mas como é que você tem certeza disso se você não tem essa experiência? Então, uma pessoa que não é salva, pouco ou quase nada pode ser útil para Deus. Como no exemplo desse cego Bartimeu, ele dependia de outros e ele dependia das esmolas dos outros. Ele não era útil à sociedade. Ele não podia servir os outros. Ele estava ali mendigando à beira deste caminho. Um crente, uma pessoa salva, ele não só foi abençoado por Deus, mas ele pode abençoar outros com a mensagem do Evangelho, com a luz que ele recebeu, com seus olhos abertos. Ele pode mostrar para outros cegos agora para onde deve olhar, para que os seus olhos sejam abertos e para que ele possa servir, ser útil para Deus. Cego Bartimeu, ele não somente era inútil à sociedade, mas ele era um peso na sociedade. O pecador também, ele entristece a Deus, vivendo a sua vida pecaminosa, gastando os seus dias simplesmente para servir a sua natureza pecaminosa, servindo ao Deus deste século, o diabo, que é inimigo número 1 de Deus e todos os seus demônios. A vida de um pecador em seus pecados é algo que provoca a sua ira. É assim que a Bíblia apresenta. O Salmo diz que Deus se ira todos os dias e que se o pecador não se converter, Deus afiará a sua espada e vai usar contra ele.
O pecador em seus pecados, servindo ao diabo e à sua natureza pecaminosa, é uma afronta a Deus. Você que ainda não é salvo, você não tem ideia de quão provocativo e provocativa é a sua vida aos olhos de Deus. Porque Deus não age severamente consigo? Porque Deus lhe ama. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê no seu Filho não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ele enviou seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O pecador em seus pecados já está julgado por Deus e ele só espera a condenação eterna. Neste tempo do seu nascimento até a sua morte, nós vemos que o Senhor Jesus está cruzando o caminho, a vida de muitas pessoas. Nós vemos que na multidão, o cego era dependente de outros. Ele sentiu a sua necessidade. Nós vemos ele clamando por Jesus o Nazareno. Não clamou Jesus Nazareno, mas ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O pecador pode ser cego espiritualmente, mas ele tem ouvidos. Ele pode ouvir. Existe poder na palavra de Deus para atravessar essas trevas espirituais que existem na alma do pecador e chegar a convencer ele tanto da realidade espiritual do qual ele se encontra, como também da salvação que Deus apresenta para nós. Quando o Senhor Jesus cruzou o caminho daquele cego Bartimeu, ele ouviu aquela multidão. E ele teve informação que Jesus o Nazareno, a multidão disse para ele que era Jesus o Nazareno que cruzava. Mas quando ele clama, ele não clama Jesus Nazareno, simplesmente alguém que viveu em Nazaré, mas ele diz Jesus, filho de Davi. Ou seja, o cego Bartimeu, a pessoa que é despertada por Deus, vê algo a mais do que uma pessoa que só tem informações bíblicas. A multidão informou que era Jesus o Nazareno que passava. Mas o cego Bartimeu, ele diz, não, está passando aí Jesus, o filho de Davi. Ou seja, é o Messias. O Messias prometido de Israel está aí. Ele disse, tem misericórdia de mim. A multidão à nossa volta, pouco ou nada, ajuda para o assunto da salvação. Cada pessoa que vai ser salva, ela tem que ficar sozinha, ela e Cristo, ela e Deus, ela e a palavra de Deus. Aí sim, vamos ter as informações necessárias, vamos ter o Espírito Santo para nos ajudar, para trazer luz àquelas trevas, para nos guiar no caminho certo, no assunto da salvação, para ter a experiência correta de como ser salvo e ser salvo. Será que nós não vemos isto tão belamente ilustrado nesta história deste homem? E do Senhor Jesus, que podemos dizer? Ele ignorou aquele cego, como a multidão estava dizendo, para ele se calar? A multidão apreciava os milagres que Cristo fazia, admiravam ele como pessoa, mas não como Salvador. A multidão, todos ali eram cegos espiritualmente. Bartimeu era cego literalmente, fisicamente, mas a multidão, o ensino ali é que a multidão cega espiritualmente não aproveita de Cristo. Cristo para atender aquele que a multidão mandava ele se calar. Chamou ele. E ele veio. E o Senhor Jesus perguntou para ele,
o que ele queria, o que era necessário para ele. Será que o Senhor Jesus não sabia o que era mais necessário para aquele cego? Claro que ele sabia. O Senhor Jesus é Deus, é o Filho de Deus e ele é Deus o Filho. Mas ele queria ouvir da boca daquele cego o que era mais importante na sua vida. O que ele queria receber do filho de Davi. O que é mais importante para a sua vida? O que você gostaria de receber de Deus hoje? Será que você gostaria de receber algo de valor espiritual, eterno? Ou você quer bênçãos físicas, materiais, sociais? Somente estas coisas que com a morte você vai deixar tudo aqui. O cego pediu aquilo que mais lhe faltava, a sua visão física. E o Senhor Jesus atendeu ao seu pedido. O Senhor Jesus tem misericórdia de nós. Ele não só tem misericórdia, ele atende ao pecador que quer realmente ser salvo. Ele não somente atende, ele tem poder para salvar. Ele mesmo disse que o Filho do Homem tem aqui na terra poder para perdoar pecados. Você já foi perdoado por Cristo. Como você pode ter isto? Nós temos o exemplo na história do cego Bartimeu, pela fé. Bartimeu não viu Cristo, ele ouviu a respeito de Cristo. Ele creu. Creu que aquela pessoa que passava ali, Jesus, filho de Davi, podia atender. Ele era uma pessoa que tinha misericórdia, que podia atender ele, que podia ouvir ele e que podia resolver o problema dele. A mesma coisa se dá hoje. Nós não vemos Cristo literalmente, fisicamente, mas nós podemos confiar na palavra de Deus, que fala a respeito dele, que fala da história da sua morte, e não somente a história, mas o valor intrínseco, o valor real da sua morte. Pedro fala do precioso sangue de Cristo, que pode nos resgatar da nossa vã maneira de viver e agora ser pessoas transformadas pela salvação que vem de Deus através do seu Filho. Ser santos como é santo aquele que nos chama para a salvação. É linda essa história. É uma história que, tanto naqueles dias como hoje, um cego ter a sua visão totalmente recuperada é algo impossível, era algo impossível. Que maravilha, que testemunho o Senhor Jesus Cristo deu, e que testemunho esse cego deu perante toda aquela multidão, a transformação de algo impossível a ser feito através da natureza humana, através dos homens. Assim também é a salvação. É algo impossível para nós. Não podemos sair das trevas para a luz pelo nosso próprio poder, pelo nosso esforço, pelas nossas habilidades naturais e nem pelo que nós vamos fazer, pelo bem que podemos fazer. Mas existe um poder em Cristo, que Ele sozinho pode nos salvar. Foi isso que Ele disse na cruz, antes de entregar o seu Espírito ao Pai, quando Ele estava consumando a obra da nossa salvação. Ele diz: está consumado. Tudo que estava para se cumprir a respeito dele, tudo que Deus exigia, segundo a sua justiça para a nossa salvação, Cristo consumou na cruz. Leia esta verdade em João capítulo 19, do versículo 30 e 31. Pode ler
pode ler todo o capítulo, mas esses versículos e essas palavras estão nos versículos 28 a 31. Quando o pecador crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, ele crê numa pessoa que consumou uma obra completa. Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou segundo as Escrituras. Depois de 40 dias após a sua ressurreição, ele subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus. A direita de Deus hoje tem um verdadeiro homem e um verdadeiro Deus, o Filho de Deus, e o Senhor Jesus conserva ainda o seu corpo, transformado, é claro. O mesmo corpo que ele recebeu no ventre da Virgem é o mesmo corpo que ele permanece hoje. E de lá ele pode ver e atender cada pecador que, como este cego Bartimeu, clama: ó Deus, ó Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, como aquele publicano pode dizer: tem misericórdia de mim, pecador. Eu pergunto, você lembra na sua experiência de vida ter tido este encontro com Cristo pela fé? Você pode dizer: eu sou salvo. Eu conheço a experiência da salvação. Eu já fui salvo. Ou você pode enumerar para mim experiências religiosas, experiências evangélicas. Você pertence a tal igreja, você frequenta tal denominação, você faz parte até mesmo dos irmãos. Não. A pergunta é: você já é salvo? Você lembra quando, como este homem Bartimeu, você se levantou do seu lugar decaído como um pecador, e se dirigiu a ele? Porque Cristo chama o pecador: venha a mim, vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você se lembra quando se levantou como esse cego Bartimeu, deixou a sua capa, deixou aquilo que servia para aquela vida sem Deus, e se dirigiu a ele, e ele lhe salvou? Eu lembro da experiência, a minha experiência com Cristo. Não tive nenhuma visão, não tive nenhum sentimento físico, nem emocional, mas uma experiência real, a palavra de Deus estando na minha alma, com essas verdades que você está ouvindo, que Cristo salva perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus. Que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu era o principal, sou o principal, mas fui salvo por Cristo quando eu confiei nele, criei nele. Você diz: mas onde é que está na Bíblia que um pecador é salvo por crer no Senhor Jesus? Esta é a resposta do apóstolo Paulo e Silas a um carcereiro quando ele perguntou o que era necessário que fosse feito para ele ser salvo. Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Se você não aceita a palavra de Deus, infelizmente, você nunca vai ser salvo. Você pode seguir o que a religião está dizendo para você fazer, você pode seguir o seu coração, o que o seu coração está dizendo, o que a sua mente tem ensinado, mas você vai terminar a sua vida sem certeza nenhuma, pois é como você está hoje, não é? Você não tem certeza de nada. Será que havia dúvida a respeito da cura do cego, literalmente? Será que alguém podia dizer, não, você sempre foi cego, agora por Cristo ter dito para você que você foi salvo, você foi curado, você está curado, ele podia dizer e testemunhar: não, eu estou curado, eu estou vendo. Esta era uma experiência pessoal dele.
Ninguém estava vendo pelos olhos dele, mas ele podia testemunhar sim. E ele podia dizer, olha, eu vejo isto, eu vejo aquilo, aquilo é assim, aquilo é daquele jeito. Ele podia voltar para sua casa sozinho. Ele podia agora fazer coisas que antes não podia fazer. Assim é uma pessoa salva. Ela pode falar da experiência que ela teve, que está registrado nas Escrituras. Que a salvação é assim. Agora, aqueles que não são salvos e têm os seus métodos de salvação individuais, particular, pessoais, eles podem dizer que não é assim. Mas quem está com a verdade? O cego estava com a verdade. O cego sabia o que tinha acontecido. Ele tinha experiência na sua vida. E não somente a nossa experiência de salvo, mas a nossa experiência é baseada naquilo que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor Jesus Cristo disse, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Crê, você também, no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo. Se levante da onde está, espiritualmente. Se dirija a Ele. Coloque a sua atenção, os seus pensamentos, à obra que Cristo consumou na cruz. O apóstolo Pedro, na sua defesa ou pregação, em Atos capítulo 4, versículo 12, ele disse, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Eu espero que você aproveite, que não leve toda esta informação para o inferno, porque é para este lugar que o pecador está indo em seus pecados sem a salvação. Mas que você possa aproveitar de Cristo que passa pelo seu caminho hoje como aquele cego. Sabe, Cristo nunca mais voltou por aquele caminho porque ele estava indo para Jerusalém para ser crucificado. Era, se não fosse a primeira, mas pelo menos era a última vez que ele passava em Jericó. Ele não ia voltar mais. Talvez você que me ouve é a última mensagem do Evangelho que você está ouvindo. Esta noite, hoje, será seu último dia aqui. Você vai partir para a eternidade. Como? Salvo ou perdido? Para ser salvo, basta você crer no Senhor Jesus Cristo, como um pecador arrependido. Para você se perder, fique como está.